Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa já tradicional retrospectiva, lembrando artistas que faleceram há muitos anos atrás, chegando no ano de 1985. Eu estou simplesmente fascinado com esse tema, com essas retrospectivas, porque podemos conhecer histórias de grandes artistas, realmente que a gente não conhecia, muitos deles desconhecido dessa nova geração. Então por isso, é bom você acompanhar até o final. Espero que vocês gostem. Começando com a grande cantora Aracy Cortes. Ela que ficou conhecida como rainha do samba. Numa época que imperava as vozes masculinas, ela se destacou. Ela que nasceu no Estácio, foi criada pela madrinha e teve que mudar para o Catumbi, onde conheceu, era vizinha do grande músico e compositor Pixinguinha. Aracy se revelou um dos maiores nomes do gênero samba-canção e comparado na época ao bolero, pela exploração da exaltação do tema amor romântico ou pelo sofrimento de um amor não realizado, não correspondido. Foi chamado também de dor de cotovelo, também fossa. Aracy Cortes faleceu aos 80 anos de idade, no dia 8 de janeiro de 1985, de insuficiência cardíaca. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista. Vamos relembrar agora de um dos maiores atores do gênero faroeste, Yul Brynner. Sou fã desse cara. Ele que era um ator russo-americano, nascido em Vladivostok em 1920. Ele tinha descendência mongol, para você ter uma ideia. Entre seus grandes sucessos, vamos citar aqui, claro, Sete Homens e um Destino, que foi um dos filmes onde ele se destacou. Se destacou também em Os 10 Mandamentos. Faleceu vítima de um câncer no pulmão. No dia 10 de outubro de 1985, ele tinha apenas 65 anos de idade. Nosso querido Yul Brynner. Vamos relembrar de um dos maiores cantores da sua época. Ele também era conhecido cantor que dispensa adjetivos, Carlos Galhardo. E para muita gente que não sabe dessa história dos grandes cantores, Carlos Galhardo nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 24 de abril de 1913, mas foi no Rio de Janeiro, no Brasil, que virou um sucesso mundial, com músicas como Fascinação, Casinha Pequena, entre outras. Gravou 303 discos entre 1933 e 1963. Totalizando 606 músicas, portanto o segundo cantor mais gravado do Brasil, atrás apenas de Francisco Alves. Ele faleceu no dia 25 de julho de 1985, aos 72 anos de idade, e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música. Vamos falar de Ema Dávila, querida atriz e também humorista, Ema Dávila Camilles, irmã do nosso saudoso comediante Walter Dávila, um dos maiores. Ela trabalhou na Vila dos Dávilas, ao lado do irmão, na TV Rio, Balança Mas Não Cai, também na novela Marrom Glacê. Começou a gravar Dona Biloca, da novela Gada Comeu, mas devido aos problemas de saúde, ela foi substituída por Norma Geraldi. Ema desenvolveu hipertensão arterial e na noite do dia 16 de março de 1985, sofreu um derrame cerebral em sua residência em Guaratiba e foi levada às pressas ao Instituto Médico do bairro Santa Cruz e, por orientação dos médicos, foi removida para a Casa de Saúde da Beneficência Portuguesa, onde sofreu intervenção cirúrgica, mas 7 dias após a sua internação, ela faleceu. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ela faleceu no dia 25 de março de 1985, com apenas 68 anos de idade. E ela foi sepultada no cemitério São João Batista e anos mais tarde, em 1996, o seu irmão Walter Dávila falecia. Ambos estão sepultados no mesmo jazigo perpétuo. Eu quero fazer uma homenagem especial a este grande comunicador que era cearense de nascimento, mas foi no Piauí que ele fez a sua carreira e o seu sucesso. Eu queria fazer uma homenagem especial ao comunicador meu xará, Eudes Pereira, como ele mesmo me chamava. Era muito amigo do meu saudoso pai Eudes Alves. E o que me entristece é ter tão poucas informações sobre um dos maiores comunicadores que o Piauí já teve. Um dos mais populares da sua época, lembrado pela velha guarda do rádio brasileiro. Eudes Pereira, infelizmente, faleceu no auge. Ele fazia parte da assessoria jornalística do governo do estado no ano de 1985 e trabalhava na TV Rádio Clube ao lado do meu pai. E o que mais me deixou marcado na memória, eu era muito pequeno. Eu tinha
apenas 6 anos de idade na época. E Eudes Pereira, antes de viajar para fazer essa matéria jornalística, ele esteve em nossa residência e eu fui recebê-lo no portão. Lembro como se fosse hoje. Ele chegou, meu xará, eu era muito pequeno, pegou na minha cabeça, seu pai está, chame o velho Cientes. E eu fui chamá-lo, e eles entraram, conversaram um pouco. Estava ele, Eudes Pereira, o Birubiru e o motorista. E de lá, já estavam com as malas prontas para viajar para o sul do estado. E infelizmente, quando voltavam desta viagem, sofreram um acidente automobilístico e Eudes Pereira faleceu no auge da carreira. E eu procurando na internet, a única homenagem que tem a ele é Deusdete Nunes, o Garrincha, em seu blog, citando apenas ele foi falecido em um acidente rodoviário numa missão jornalística. Eudes Pereira, o eterno. A sua família, os nossos sentimentos. Vamos falar de André Villon, que foi um ator no cinema, participou de Bonitinha Mais Ordinária, Se Segura Malandro, entre outros. Na TV, começou em As Aventuras de Eva, O Rei dos Ciganos. Seu último trabalho foi em 1969, na TV, em O Doce Mundo de Guida. Seu último trabalho no cinema foi Memórias do Cárcere. André Villon faleceu no Hospital São Lucas, em Copacabana. Conforme sua vontade, foi sepultado no cemitério Santa Cruz, ao lado de sua esposa, a atriz Elza Gomes. Vamos relembrar do compositor Antônio Almeida. Também são pouquíssimas as suas informações, mas ele foi parceiro de primeira hora do grande João de Barro, o nosso Braguinha. E a música dele mais conhecida, que também foi em parceria com João de Barro, foi a música Saudade Mata Gente. Ele faleceu no dia 10 de dezembro de 1985, aos 74 anos de idade. A atriz Anne Baxter foi uma grande atriz norte-americana, ganhou o Oscar e Globo de Ouro. Os seus filmes marcantes, Os 10 Mandamentos, Céu Amargo, entre outros. Atuou ao lado de Edward Montgomery Clift, Charlton Heston, entre outros. Participou também de filmes de faroeste. Ela faleceu no dia 12 de dezembro de 1985 com apenas 62 anos de idade. Stefan Beloff, um piloto de Fórmula 1, entrou para a lista como o 35º melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, numa lista de 217. No dia 1º de setembro de 1985, ele disputava a Sport Protótipos, os 1000 quilômetros em um Porsche. Infelizmente, chocou-se após uma ultrapassagem e ele ainda foi retirado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Dennis Parker, um ator e cantor norte-americano, ele faleceu muito jovem, aos 38 anos de idade, no dia 28 de janeiro de 1985, vítima de complicações causadas pelo vírus da AIDS. Emílio Garrazzo Médici, ele que foi o 28º presidente do Brasil, de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. Ele faleceu no dia 9 de outubro de 1985, aos 79 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de insuficiência renal aguda e respiratória devido a um acidente vascular cerebral, AVC. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, Rio de Janeiro. Erasmo Silva, grande cantor e compositor. Ao lado de Mário Lago, compôs Ela Não Volta, Gilda, Valquíria, entre outras. Faleceu no dia 10 de janeiro de 1985, aos 73 anos de idade. Evandro Castro Lima, grande carnavalesco, também figurinista, bailarino. Ele disputava inúmeros concursos de fantasia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por 21 vezes. Era concorrente direto do saudoso Clóvis Bornai. Ele era baiano e faleceu no dia 24 de fevereiro de 1985, aos 65 anos de idade. Vamos lembrar do grande jogador Feitiço. Luiz Macedo Matoso, conhecido como Feitiço, jogava como centroavante no Santos entre os anos de 1920 e 1930. Ele defendeu, além do Santos, o Corinthians, São Bento, Penharol, Vasco da Gama, Palestra Itália e São Cristóvão. E também a seleção brasileira. Em outro vídeo eu vou fazer também algumas de suas curiosidades. Ele faleceu dia 23 de agosto de 1985, aos 83 anos de idade. Vamos falar de Flávio Império. Ele foi um grande cenógrafo, arquiteto e artista plástico brasileiro. Portador do vírus da AIDS, faleceu às vésperas de completar 50 anos no Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, vítima de infecção bacteriana das meninges. Ele foi sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. Gino Cortopassi foi cantor, compositor, radialista e humorista, um dos pioneiros do humor radiofônico no Brasil. Era conhecido como o Inimigo da Tristeza, que ficou conhecido
conhecido como Zé Fidelis. Ele fez um grande sucesso na era de ouro do rádio. Era elogiado por vários humoristas renomados, mas infelizmente terminou seus últimos dias de vida em uma clínica de repouso em São Paulo, esquecido do grande público. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos relembrar do jogador Daniel Angel Gonzalez Puga. Por que eu estou relembrando dele aqui na nossa retrospectiva? Porque ele era uruguaio, nascido em Montevidéu, mas fez a sua carreira em grandes times do Brasil. Jogou na Portuguesa, no Corinthians e no meu Vasco da Gama. Era um zagueiro raçudo. Ele faleceu em 1º de fevereiro de 1985, no auge da carreira, aos 30 anos de idade. Ele voltava de uma festa na casa do centroavante Cláudio Adão e o zagueiro perdeu o controle de seu Monza, infelizmente perdendo a vida, no auge da sua carreira. O Angel Gonzalez Puga. Vamos agora relembrar de Henrique de Almeida, ele que foi compositor, letrista, ritmista, cantor e radialista brasileiro. Na foto aqui ele aparece ao lado de nada mais nada menos do que Nelson Gonçalves. Entre suas músicas, Benzinho dos Outros, Brasil Brasileiro, Cenário de Mangueira, Flor do Céu, entre tantas outras. Faleceu no dia 12 de fevereiro de 1985 em decorrência de insuficiência cardíaca, causada pelo aneurisma do ventríloco e pelas sequelas de um infarto do miocárdio antigo. Ele tinha 68 anos de idade. Vamos falar de Rock Hudson, também um grande ator de filmes de faroeste, e também fez sucesso em Assim Caminha a Humanidade, que foi um marco em sua carreira. Ele faleceu aos 59 anos de idade no dia 2 de outubro de 1985. Desconhecido do público na época, Hudson tinha sido diagnosticado com HIV em 5 de junho de 1984. Durante a maior parte de 1984, até o seu falecimento em 1985, Hudson manteve sua doença em segredo, continuando a trabalhar mesmo assim. É muito amigo da atriz Doris Day. Ele faleceu no dia 2 de outubro de 1985, aos 59 anos de idade, vítima do HIV. Vamos relembrar do ator James Gray, que também fez vários filmes de faroeste, entre eles Gatilhos Ligeiros e No Rastro Bandoleiros. Ele faleceu no dia 28 de junho de 1985, aos 73 anos de idade. Vamos agora falar de um dos maiores comunicadores do Brasil, que foi Jorge Cury, criador do bordão Gol Aço, Aço, Aço. Era radialista e locutor esportivo, irmão do humorista Ivon Cury e do também radialista Alberto Cury. Trabalhou nas rádios Tupi, Rádio Tamoio, Rádio Nacional, entre outras. Seu falecimento ocorreu em Minas Gerais devido a um acidente automobilístico na BR-354 em Pouso Alto, próximo a Caxambu, cidade para onde se dirigia, vindo do Rio de Janeiro, aos festejos de Natal e Ano Novo com seus familiares. No momento do acidente, chovia muito na região e o veículo onde Cury viajava sozinho derrapou, vindo a colidir com um ônibus de turismo que ia da cidade de Barra Mansa para Caxambu. Ele tinha 65 anos de idade e faleceu no dia 23 de dezembro de 1985. José Junqueira de Oliveira, ou simplesmente Junqueira, foi jogador de futebol brasileiro, considerado o melhor zagueiro do Palmeiras, antes do famoso jogador Luiz Pereira. Morreu aos 74 anos no dia 25 de fevereiro de 1985 de causas naturais, em São Paulo. Laércio José Milani foi um jogador de futebol que atuava como goleiro. Ele atuou pelo seguinte time: Primavera, Portuguesa Santista, Palmeiras e Santos, se destacando mais no Santos. Faleceu no dia 29 de agosto de 1985 aos 54 anos, vítima de um câncer de próstata. Manuel Pereira, mais conhecido como Leônidas da Selva, foi um jogador brasileiro que atuava como atacante. Passou pelos seguintes times: Palestra Itália de Curitiba, Caravana do Ar, Avaí e América. Faleceu dia 23 de abril de 1985 aos 58 anos. A causa da morte não foi informada. Obrigado, essa foi a participação do Ciades Alves da Silva Neto, meu filhote. E mais um jogador de futebol que foi o Liminha, Oswaldo Luiz Moreira, ele que atuava como atacante e jogou pelo Palmeiras. Ele faleceu aos 55 anos de idade no dia 22 de julho de 1985. Olha que sequência de jogadores, hein? Luiz Leão de Carvalho, ele foi um jogador de futebol e também treinador e dirigente esportivo. Atuou pelo Grêmio, Botafogo e Vasco e também atuou pela seleção brasileira.
na década de 30. Ele faleceu no dia 17 de janeiro de 1985, aos 77 anos de idade. Vamos lembrar de Matt Monro, que foi um cantor inglês reconhecido pelo seu estilo swing. Ele ficou comparado ao grande Frank Sinatra em sua época. Ele faleceu devido ao câncer, no dia 7 de fevereiro de 1985, aos 54 anos de idade. Oji Moreira também foi outro grande jogador de futebol, atuava como volante. Ele atuou pelo América, o Racing da Argentina, Fluminense, Palmeiras, Nacional e Juventus. Ele faleceu apenas, só tem a data, 1985, aos 68 anos de idade. Vamos falar também do grande jogador Oreco, que foi zagueiro e lateral esquerdo. Atuou no Inter de Santa Maria, Internacional, Corinthians, Bilionários, Colômbia, Toluca e Dallas Tornado. Oreco foi reserva de Nilton Santos, lendário enciclopédia do futebol, na Copa do Mundo de 1958. Ele faleceu no dia 3 de abril de 1985, aos 52 anos de idade, vítima do infarto agudo do miocárdio, enquanto jogava a partida de veteranos junto ao amigo Pedro Rocha. Pedro Grané, mais um jogador do futebol, considerado um dos melhores laterais direitos da história. Jogou pelo Ipiranga e o Corinthians. Faleceu no dia 22 de julho de 1985, aos 85 anos de idade. Phil Silvers foi um ator e comediante norte-americano. Ele faleceu no dia 1º de novembro de 1985, aos 74 anos de idade. Vamos relembrar de um multi-instrumentista das cordas Poli. Ele tocava violão, cavaquinho, bandolim, banjo, contrabaixo, viola e guitarra havaiana. Tocou vários solos como Tristeza do Jack, Vai Chorando o Coração, sendo homenageado como um dos maiores instrumentistas de cordas do Brasil. Poli faleceu também em São Paulo em 10 de abril de 1985. Ele tinha 65 anos de idade. Victor Rendina foi um ator americano conhecido pelo seu papel em O Poderoso Chefão. Faleceu no dia 8 de julho de 1985, 68 anos de idade. Vamos relembrar do ator Ricardo Zambelli, que foi um grande ator e também modelo fotográfico. Ele já era um ator de cinema, participando de Menino do Rio, Antônio Calmon e Chico Rei. E havia sido convidado para trabalhar em sua primeira novela, Um Sonho a Mais. Mas infelizmente faleceu vitimado por um acidente de motocicleta no Rio de Janeiro. Seu personagem na novela desapareceu da trama. Ele faleceu no dia 18 de fevereiro de 1985, com apenas 34 anos de idade. Nelson Ridley foi um arranjador e compositor. Trabalhou com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Judy Garland, Jim Martin, entre outros. Ele faleceu no dia 6 de outubro de 1985, aos 64 anos de idade. Vamos falar agora de Rodolfo Maier. Foi um ator consagrado. Ele participou no cinema de Escravizaura, Casa de Caboclo. Na televisão, começou em Os Quatro Filhos, de 1965. Participou de Redenção, Leopardo, Vendaval, Checkmate, Brilhante, e seu último trabalho foi Eu Prometo. Foi casado com a querida atriz, também já falecida, Lourdes Maier. Ele faleceu no dia 1º de agosto de 1985, vítima de insuficiência respiratória. Vamos falar de um dos maiores produtores musicais, compositores e cantores de todos os tempos, que foi Rossini Pinto. Uma trajetória incrível, que infelizmente teve um triste fim. Rossini Pinto foi um dos responsáveis diretamente pela Jovem Guarda, um dos mais importantes nomes daquela época. Ajudou a consagrar vários artistas desse movimento. Se Eu Fosse Você é composição dele, gravada pelos Golden Boys. Por Que Brigamos, de Diana. Erva Venenosa, que foi gravada pelos Golden Boys, depois regravada Erva Doce, Rita Lee, participou de várias novelas. Amor e Desprezo, uma música linda, 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 que foi gravada pelos Fíveres. Se eu for citar aqui, são muitos os seus sucessos. Rossini Pinto faleceu em consequência de uma insuficiência renal aguda. Ele tinha apenas 48 anos de idade. E ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap. Porém, seus restos mortais foram retirados por falta de pagamento da taxa de manutenção. Infelizmente, faleceu esquecido e sem recursos.
Cine Pinto, um dos maiores nomes da nossa, infelizmente, uma triste história. Rubens Campos, compositor, cantor e ritmista, era conhecido pelo seu pseudônimo de Carol Banches, o Henricão, que nós fizemos homenagem bem no seu falecimento, que foi um ano antes, em 1984, e também vamos fazer a homenagem agora no Túmulos de Famosos, que é seu principal parceiro. Ele compôs Está Chegando a Hora, que foi sucesso com Carmen Costa. Faleceu em 3 de novembro de 1985, 73 anos de idade. Russo do Pandeiro foi um grande compositor e percussionista brasileiro. Ele faleceu no dia 16 de maio de 1985, aos 72 anos de idade. Simone Signoret foi uma famosa atriz francesa nascida na Alemanha e foi a primeira francesa a ganhar um Oscar, levando o prêmio de melhor atriz. Trabalhou ao lado de Alain Delon. Ela faleceu no dia 30 de setembro de 1985, com apenas 64 anos de idade, em Paris, na França. Ian Stewart, ele foi pianista, tecladista escocês, membro da banda Rolling Stones, mas ele ficava nos bastidores. Isso culpa de um empresário da banda que dizia que não se adequava ao perfil da banda Rolling Stones. E era um grande músico. Ele faleceu com apenas 47 anos de idade, de ataque cardíaco. Ele ainda fez participações especiais ao lado de Led Zeppelin. Vamos falar agora de Tancredo Neves, presidente que não assumiu. Foi o primeiro presidente da República eleito, porém não empossado devido a problemas relacionados à sua saúde. Um dos importantes políticos do Brasil. Ele faleceu no dia 21 de abril de 1985, aos 75 anos de idade, em São Paulo. Vamos falar de Teixeirinha, um dos maiores nomes da música gaúcha. Mandar um abraço ao nosso amigo Ricardo, que é o nosso colaborador lá do Rio Grande do Sul. De seus não pode faltar Teixeirinha. Claro, a gente não podia esquecer nunca desse grande representante da música gaúcha. E aqui no Nordeste, um dos seus grandes sucessos é reconhecido aqui como música de vaneirão, de forró raiz, que é a música Rei do Baralho. Todas as bandas de forró tocam, inclusive o Toca do Vale, Canárias do Reino, Brasas do Forró. E essa música é de Teixeirinha, Rei do Baralho, Tropeiro Velho, Valsa das Flores, entre tantas outras. Considerado um dos maiores nomes, ele foi recordista de venda de discos no Brasil, lançou mais de 50 álbuns, compôs mais de 1.200 canções, recebeu 13 discos de ouro, é um grande nome da nossa música. Teixeirinha chegou a fazer sessões de radioterapia em São Paulo, mas infelizmente o tumor nas glândulas linfáticas se agravou. Ele faleceu em sua casa em 4 de dezembro de 1985. Quero mandar um abraço a toda a sua família. Teixeirinha realmente é um dos maiores nomes da nossa música. Seu corpo foi sepultado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Inclusive tem uma estátua, em sua homenagem. Grande nome. Vamos falar de Tertuliano Milton Brandão. Raramente eu falo dos políticos, mas quando se trata do meu estado do Piauí, que eu amo de paixão, e o Tertuliano Milton Brandão é um importante nome, uma cidade que eu tenho um maior carinho, morei por muitos anos lá. Meu pai é sepultado nessa cidade, que é Pedro II, e ele era Pedro Segundense, e foi um dos grandes nomes da nossa política. Ele foi vice-governador e também deputado federal por 6 vezes aqui no nosso estado. Inclusive tem uma cidade batizada com seu nome, que é a cidade de Milton Brandão. Primeiramente foi um povoado e depois foi emancipado para Milton Brandão. Ele faleceu no curso do seu último mandato como deputado federal, no dia 1º de junho de 1985, com apenas 68 anos de idade. Milton Brandão. Tia Neiva foi uma importante médium brasileira, médium clarividente, e fundou o Vale do Amanhecer, doutrina espiritualista que agrega vários elementos de várias religiões. Ela faleceu no dia 15 de novembro de 1985, em Brasília, aos 60 anos de idade. Big Joy Turner foi um cantor de blues, conhecido como o chefão do blues, e faleceu no dia 24 de novembro de 1985, aos 74 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Inclusive, ele foi colocado no Hall da Fama do Rock and Roll em 1987. E em 1983, 2 anos antes de seu falecimento, ele foi colocado no Hall da Fama do Blues. Grande nome da nossa música. Valdemar Gomes, compositor do estado do meu Ceará, que nasceu em Fortaleza, e um grande compositor,
Grandes intérpretes gravaram suas músicas como Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Isaurem Garcia, Cid Almeida, entre tantos outros. A música Dois Corações, em parceria com Erivelto Martins, foi regravada por Dalva de Oliveira. Meus Olhos na Canção, em parceria com Marino Pinto, sucesso na voz de Nelson Gonçalves. A música Nega, em parceria com Afonso Teixeira, fez sucesso na voz de Wilson Simonal, entre tantos outros. Ele faleceu aos 74 anos de idade, em 1985. Infelizmente, não encontramos nenhuma foto desse grande artista. Vamos falar de um dos maiores locutores de todos os tempos. Inclusive, nós estamos homenageando ele nesse próximo final de semana no Túmulos de Famosos, através do nosso amigo do canal Meu Brasil de Histórias, nosso amigo Elson, que já tinha mostrado o seu túmulo original, onde ele foi sepultado no São João Batista, e agora ele descobriu a informação que ele está sepultado. Os restos mortais agora foi trasladado para o Sulacap. O grande locutor Valdir Vieira. Valdir Gomes Vieira foi locutor, radialista, publicitário e empresário brasileiro. Faleceu com apenas 41 anos de idade, no auge da carreira. Ele foi assistente também de um dos maiores locutores de todos os tempos, que foi Haroldo de Andrade, e conseguiu seu espaço e se tornou um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Mas, infelizmente, no dia 13 de novembro de 1985, Valdir Vieira cumpriu normalmente seu dia de trabalho na Rádio Globo. Fez um programa considerado emocionante por seus colegas, por muitas de suas fãs. E foi a agência de publicidade que ele tinha na mesma rua da Rádio Globo. Na verdade, Valdir passou pela portaria do Hotel Elbon com uma jovem com quem já se apresentara ali várias vezes. A bancária, sua prima de 22 anos, moradora de Niterói e funcionária de uma agência de um banco. Agora as chaves do quarto, 12º andar, era o único motel vertical e mais moderno hotel de alta rotatividade do centro do Rio de Janeiro. A partir daí, ninguém mais viu o casal. Infelizmente, ele foi encontrado sem vida, juntamente com a sua acompanhante, dia 13 de novembro de 1985. E ele foi sepultado originalmente no São João Batista, depois trasladado para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. Wanda Marchetti, grande atriz, trabalhou em vários filmes, também do Mazzaropi, como Uma Pistola para Djeca, Grande Xerife, entre outros. Na TV, ela começou em Proibida Amar, e seu último trabalho foi o Sheik de Agadir, em 1966. Ela faleceu no dia 6 de junho de 1985, aos 82 anos de idade. Ricky Wilson foi um músico norte-americano e foi um dos membros fundadores da banda de rock DB52S. Em 1983, ele descobriu que estava infectado pelo vírus HIV. Com apenas 32 anos de idade, ele faleceu no dia 12 de outubro de 1985. Devido a complicações associadas à AIDS, muito jovem. Zoot Simmons, outro grande músico, saxofonista de jazz dos Estados Unidos, um dos fundadores também do Foo Brothers e da banda Woody Herman, faleceu aos 59 anos de idade, 23 de março de 1985. Em 79, ele começou a ter problemas no fígado, em consequências da bebida. Sob o ultimato médico para escolher entre viver ou continuar sem o álcool, optou pela primeira alternativa, passando a ser um saxofonista sóbrio, morando em Nova York. Mas em 1982, ele foi diagnosticado com tumor atrás do rim direito. Ele estava internado no hospital Mount Sinai e faleceu aos 59 anos de idade. Grande músico. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu mandar um alô aqui todo especial para quem assistiu o nosso vídeo em homenagem aos que faleceram no ano de 1984. O Maxwell Marinho, lá de Martins, no Rio Grande do Norte. Tecla Ribeiro, obrigado. O Antônio Silva, lá de Felixlândia, Minas Gerais. O José Loula, o Alexandre Lopes, o nosso correspondente Bruno Madeira, o Mário de São Benedito, Luiz Albertina, aqui do meu estado do Piauí, de Paulistana, o Valmiro Peonório, o Grilo da Rádio, obrigado, de Águas Belas, Pernambuco, Edney Davi, lá do Paraná, o Elton Anunciação, Leonete da Silva, o do canal Falando Sério, obrigado, Luiz Calbo, lá de Itapuã, Salvador, Bahia, o Alexandre Moraes, Maria Barros, pediu aqui vários nomes e a gente atendendo, viu, Maria Barros? Mendes e Simone, casal lá de São Paulo. René Paulino, pediu Henricão, também está aí. Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Maicon Silva, Meire Laziel, Caio Ceará. Obrigado também o Giba, lá de Caruaru, Pernambuco. Maria Joaula, obrigado a vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa retrospectiva, relembrando famosos que faleceram no ano de 1985. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Não foi inscrito, se inscreva no nosso canal.
Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.